Hoje no palco do Som em Prosa, uma banda instrumental com foco na improvisação. Você vai conhecer também um instrumento que compõe a família das cordas orquestrais, o violoncelo. Tudo isso agora no Som em Prosa. Muito bem, Som em Prosa no ar. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o Steve, Zé Ricardo, Adriano, Daniel e Lilo Ouro, pessoal do Quinteto Imaginário. Gente, sejam bem-vindos aí ao programa. Valeu, obrigado. Queria que vocês começassem contando como que vocês começaram com essa ideia de trabalhar esse projeto na música instrumental. Isso começou há cerca de 2 anos, né? Quando eu e o Steve, a gente começou a ensaiar. A gente se conheceu, começou a tocar, né? E começamos assim a criar um trabalho, uma espécie de trabalho junto, mas a gente não tocava, não tinha assim uma coisa muito delineada, né? E era mais ou menos como se fosse uma dupla de estudo, né? E aí isso foi gradativamente foi aumentando, né? Foi, né, tomando mais número de músicas, etc. A gente resolveu ampliar um pouco, né? De início se chamava Duo Imaginário, né? Precisou de mais gente. Aí a ideia foi a vontade de fazer mais sons, né? Mais coisas, né? A gente foi ampliando, as pessoas foram chegando, Agora, assim, a música instrumental, ela tem uma leitura diferenciada aí do espectador, né? Muito mais, talvez, individualizada até, né? Porque você não tem uma mensagem objetiva que acontece. E aí eu queria perguntar para vocês como que é tentar pensar, né, esse imaginário da plateia e o que eles estão pensando sobre a música que vocês estão fazendo. Vocês vão ter uma leitura, né, que foi igual quando vocês pensaram na hora que vocês fizeram a composição. Sim. Bem, acho que qualquer um de nós pode também falar um pouco sobre isso, porque justamente, né, mexer com o imaginário é algo que não tem, assim, uma regra, né? Você conta com as suas próprias referências, né? E trabalha ali, né? E coloca ali aquilo, né? Mas como o trabalho é o grupo, né? Cada um traz também consigo as suas referências, né? E isso vira uma coisa, vamos dizer assim... Mais orgânica, nesse caso. Mais orgânica, né? E o público, né? Ele também é de certa forma, convidado a criar junto, né? Essas imagens, exatamente, né? Essas imagens, essas paisagens imaginadas, etc, né?
esse show de vocês aí, essa ideia do paisagens brasileiras, né? A gente tem lá imaginário, pôr do sol, lírica, aí do nada sai um sushi de rã. Da onde que veio esse sushi de rã? Sushi de rã é bem engraçado, porque eu tinha feito uma música para minha namorada, né? No caso, ex. E aí eu mostrei pro Zé, o Zé me deu umas ajudas, e a gente tinha um show, e aí eu fiquei meio assim de falar para ele o nome, ele foi lá e, então vai ser esse daqui. Ser sushi de rã. Aí é mais ou menos essa a história. Hein? Nessa ideia que vocês têm de trabalhar com paisagens sonoras, aí, né, vocês utilizam o conceito aí do Murray Schafer, né, um canadense, músico, compositor e também um teórico aí, né? E ele fala muito dessa coisa da paisagem sonora. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que vocês trazem esse conceito para dentro do trabalho aí dessas paisagens brasileiras de vocês. A gente, essa questão toda, porque o nosso trabalho, dentro dessa paisagem brasileira, é a gente trazer as músicas, os ritmos todos, porém, a gente dá uma modernizada, né? Então, a gente procura, por exemplo, a lírica é um baião, a gente traz todo aquele fragmento, aquela sonoridade do baião, de tudo mais, e porém, a gente coloca uma linguagem moderna, né? Essa coisa livre do jazz, de você poder pegar a música e fazer do seu jeito. Embora a gente procura retratar a coisa do Brasil, né? Fazer essa mistura. Fazer um samba, fazer com a linguagem moderna, o baião e tudo mais. Essa coisa de paisagens brasileiras também levanta uma outra questão que é interessante, que o Murray discute também, né? E ele fala assim que os últimos 50 anos acabaram com um pouco da paisagem sonora do mundo. Assim, esse excesso de urbanização tirou um pouquinho o som do mundo, né? Eu queria saber a opinião de vocês se esses últimos 50 anos atrapalhou um pouco essa nossa paisagem brasileira. Certamente, eu acho que interferiu bastante, né? Porque até ele próprio, num vídeo que eu vi uma vez, eu não vou saber agora dizer onde, que ele fala assim, tem um pessoal fazendo uma entrevista com ele, e ele fala, olha, daqui de onde a gente está, era possível ouvir o rio lá embaixo, não sei o quê. E hoje em dia a gente não consegue mais. Isso é década de 60, né? Então a gente vem sendo bombardeado, né, por um universo de sons, né, o tempo inteiro, né, que é uma, assim... Vivendo com os ruídos aí, fechando as janelas do quarto. Imerso nesse... Muito uma bem. referência disso é a noite, né? Você sai à noite, de madrugada, você vê que a própria rede elétrica tem um ruído o tempo todo. Começa a prestar atenção em outros ruídos até, né? Exato, por outro lado tem isso também. Não tem tanta poluição sonora dos carros, né? Muito bem. Bom, eu pedi licença para vocês. Toda semana aqui a gente está tendo o desafio de apresentar um instrumento diferente. E dessa vez a gente vai conhecer um pouquinho mais do violoncelo. Roda aí. Esse instrumento é o violoncelo. Ele surgiu mais ou menos no meados do século XVII, pois antes disso ele era conhecido com outro nome, violoncino. Antigamente, no período barroco mais ou menos, ele tinha um papel, às vezes, de baixo contínuo, que é o instrumento que não para de tocar e dá harmonia para os instrumentos solarem. Conforme o tempo foi passando, mais ou menos no período clássico, Boccherini trouxe o violoncelo para a parte melódica, onde foi feito concertos para ele, sonatas, e cada época que se passa, até os dias de hoje, ele ocupa um papel mais importante na melodia. O
violoncelo é um dos instrumentos que mais assemelham a voz humana, e ele se encontra entre o segundo mais grave da família de cordas. Começa pelo violino, a viola, aí vem o violoncelo e termina no contrabaixo. O violoncelo tem uma extensão muito grande, ele pode chegar desde o grave até um agudo. E a afinação dele começa pela mais aguda, que é o Lá, Ré, Sol, e depois termina no Dó, que é mais grave. Uma dica muito boa para quem está começando é ter paciência e persistência, porque o violoncelo exige muito isso na hora de estudo. Porque não é pegar o instrumento e já sair tocando. Tem que ter todo aquele preparo, tem que ter toda aquela dedicação nele. Bom, uma das grandes influências aí do Quinteto Imaginário é um estilo musical que nasceu nos Estados Unidos aí no início do século XX, né? E é um estilo que tem uma longa história aí, né? O jazz, e um desenvolvimento muito complexo até, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais esse estilo, eu separei uma indicação. Vamos conferir, a gente já volta para debater. In 1959, 4 major jazz albums were made that changed music forever. Miles Davis, Kinda Blue. Dave Brubeck's Time Out. Charles Mingus, Mingus Aham. And Ornette Coleman's The Shape of Jazz to Come. 1959 was a very important jazz year for me and my own development and the evolution of jazz up until now and beyond. It was a year that saw the biggest selling jazz album and single of all time. Time Out was going where I envisioned jazz should go. I said, boy, this is fine. This is gonna work. Jazz was pushed to new heights of innovation, beauty, and groove. You know, the things would swing. Yeah, he'd lift you right out of your seat. And with Ornette Coleman's The Shape of Jazz to Come, 1959 saw the birth of a whole new free jazz movement. When you talk about somebody speaking through their instrument, like actually hear it as a human, that's Ornette. He changed everything. 1959 was a phenomenon. It was on another level. That's all you can say. Muito bacana, tá aí o documentário da BBC, 1959, o ano que mudou o jazz. Queria saber a opinião de vocês, aí tivemos alguns nomes interessantes aí, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância até desses nomes para o jazz. Ali a gente tem o Miles Davis, né? Talvez é o cara que mais levou o jazz para diversos caminhos, né? Desde o bebop, cool jazz, até misturar com música eletrônica e tudo mais, né? É um cara muito incrível, né? Porque ele carrega essa coisa do artista, da inovação, né? De romper o próprio Charlie Parker também, que não é citado ali, ele vem do interior, e aí eles rompem com essa coisa
swing, da música de mercado, e começa a buscar uma estética que eles muito mais visando a questão artística do que o lucro, né? E aí foi longe. Vai longe, né? Vai muito longe. Aproveitar até dar uma outra dica aí para o pessoal que curte jazz. A gente tem um programa na Rádio Unesp 105,7 FM, o programa Jazz Concert, que vai ao ar todo domingo às 21 horas e às quartas-feiras às 22 horas. Mais uma dica então para quem gosta de jazz. Agora eu queria saber de vocês assim, o que o jazz tem de tão interessante e tão diferente assim que mudou a música no mundo todo? Liberdade, eu acho, né? Você tem uma liberdade para tocar que para você conseguir fazer um trabalho interessante, você ter essa liberdade, você tem que ficar preso primeiro em técnicas e conhecimento, harmonia. Então você fica preso, o começo do estudo você fica preso ali, é muitas horas de dedicação. Enquanto isso não for para um lugar diferente, você não consegue ter a liberdade de fazer. Eu acho até interessante essa coisa da liberdade, essa coisa do improviso também do jazz, e até assim, a maneira com que vocês tocam, um olhando para o outro e assim, meio que sacando na cara do outro para onde que a música vai agora, né? E o imaginário está aí, né? Que é a nossa energia em contato com o público, essa volta, essa resposta. Porque a maioria que está ali assistindo não é músico, né? A ideia é levar isso para quem não tem. Então, a hora que rola essa troca é uma coisa muito imaginária. Entendi. O Lilo está quieto aí no canto, eu não posso deixar o programa terminar sem perguntar para você. Para você, o que o jazz tem que chama tanta atenção? Eu sei que você é um cara que curte muito jazz. Então, eu acho interessante, não só no jazz, né? Mas esse tipo de abordagem que a gente faz de uma música mais universal. Até porque vocês misturam o baião aí no meio, isso, exatamente. Né? Tem um monte de coisa. Então, pensando, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma região muito grande, uma extensão, então tem várias linguagens que rolam. Então, você pegar esses elementos separados, juntar dentro de um contexto, com uma certa liberdade condicionada, igual a gente estava falando, né, Steve? E isso mexer com as pessoas, né? Cada um da sua região escuta alguma coisa, sabe? E se identifica e tal. Isso me agrada muito. Mesmo sendo uma música que, às vezes, o músico, de certa forma, que estuda, entende melhor, dentro de todo esse contexto, as pessoas identificar elementos e tal. Isso eu acho que mexe muito comigo, assim, essa emoção, sabe? O jazz pra gente tem uma outra ideia, né? O jazz pra gente não é só um estilo musical, é uma concepção de música. É uma música criativa, uma música que o músico ele pode colocar tudo aquilo que ele quer expor dentro daquele contexto. Muito bem. Gente, nosso tempo é curto, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui. Poxa, foi muito legal conhecer o som do Quinteto Imaginário. Vocês estão de parabéns, viu? Poxa, obrigado. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então eu fico por aqui, deixo o meu forte abraço. A gente se encontra na semana que vem. Lembrando que esse programa também está disponível na internet e no nosso site. Tchau!